Para contar essa história, vou me chamar de Beto. Isso aconteceu por volta do Natal do ano passado. Sou um homem de 25 anos e moro no condado de Delaware, Pensilvânia, mas tenho muitos familiares que vivem em Miami, Flórida. Todo Natal costumo viajar para Miami para passar um tempo com minha família. No ano passado fiquei na casa do meu primo, que vou chamar de João, Júlio e André. Quando cheguei, curtimos o reencontro com tios e tias, e foi bem legal colocar o papo em dia. Antes de contar o que aconteceu, preciso dizer que eu e meus primos somos fãs de histórias de terror e gostamos de assistir a relatos assustadores no YouTube. Às vezes, também curtimos sair para dirigir à noite enquanto ouvimos essas histórias. Na noite de 27 de dezembro, decidimos sair por volta das 2:30 da madrugada. Mas André teve a brilhante ideia de irmos a pé ao invés de carro. Cara, sério? Na Flórida? Vamos ser devorados vivos pelos mosquitos, reclamei. Ah, qual é? Não seja medroso. Preciso economizar gasolina, ele respondeu. Infelizmente, João e Júlio concordaram com André. Cedi à pressão do grupo, embora algo me dissesse que era uma péssima ideia. Depois de 1 hora caminhando, resolvemos entrar numa vizinhança mal iluminada, saindo da estrada principal. Eu disse que não achava uma boa ideia, mas André, querendo se mostrar o valentão, respondeu. O que foi, Beto? Tá com medo? Olha esse músculo aqui. Se alguém tentar algo, vou jogá-lo no para-brisa. Para de ser chorão, vai ficar tudo bem. Então seguimos para a vizinhança, onde metade dos postes de luz estava apagada e os que funcionavam piscavam ou estavam quase queimando. Sentamos num banco para descansar, e cerca de 30 minutos depois, ouvimos tiros ao longe, parecendo armas automáticas. Levantamos e olhamos em direção à entrada da vizinhança, quando um SUV preto, parecendo um Dodge Durango modelo recente, entrou em alta velocidade. Que diabo! Exclamou André. Eu avisei que era uma má ideia. Precisamos vazar daqui, disse. Mas antes que pudéssemos correr, o SUV parou perto de nós. Um homem de máscara de esqui desceu do passageiro e apontou uma pistola. Se mexerem, vou espalhar os miolos de vocês aqui. Passem as carteiras agora. Meus primos estavam paralisados, mas rapidamente entreguei minha carteira com os $50 que tinha. Eles fizeram o mesmo, sob gritos e a mira da arma. Quando pegou o dinheiro, ele disse algo que gelou meu coração. Hoje vocês vão dar uma voltinha com a gente. Entrem no carro. Nos entreolhamos, sabendo que aquilo não ia acabar bem. Mas, por sorte, o motorista disse, não vamos levar ninguém hoje, vamos embora. Com isso, o homem correu para o SUV e eles desapareceram na escuridão. Ficamos muito abalados com o que aconteceu. Sabíamos dos riscos de andar à noite por Miami, mas isso pouco fez para amenizar o trauma. Depois de nos recompor, decidimos voltar para casa sem chamar a polícia, já que não tínhamos como descrevê-los fisicamente e o Durango estava sem placa visível. Também não contamos para a família para evitar sermões sobre a loucura de sair a pé às 2 da manhã, mesmo sabendo que eles teriam razão. Ainda saímos à noite quando estamos juntos, mas agora sempre de carro. André percebeu que não era tão durão quanto pensava. Meu conselho, não importa o tamanho do seu bíceps quando uma arma está apontada para você. Esse incidente aconteceu comigo no meu 2º ano do ensino médio. Algumas pessoas que estão ouvindo isso talvez tenham ouvido falar da história, pois ela foi amplamente noticiada, mas prefiro contar minha experiência de forma anônima por motivos pessoais. Podem me chamar de Damian. Estava na aula de inglês do 2º período e é importante mencionar que participo de um programa de educação especial
Apenas para contextualizar. Naquele dia, meu professor, Sr. Wade, tinha planejado uma caça ao tesouro no pátio da escola. O Sr. Wade é um daqueles professores com quem realmente gosto de estar e sempre espero encontrar todos os dias. Saímos todos da sala para ir até a frente do prédio, onde o Sr. Wade nos entregou uma lista de coisas para procurar. Então lá estava eu com minha amiga Ellen, procurando os itens listados, quando vi de relance uma van preta estacionada perto do pátio escolar. Parecia ter alguém no assento do motorista nos observando. Aproximei-me do Sr. Wade e perguntei se a van pertencia a algum dos funcionários. Não creio. Vamos perguntar à secretária se sabem algo sobre isso, ele disse. Depois que a secretaria afirmou não saber nada sobre a van preta, comecei a me sentir inquieto. O Sr. Wade então pediu que o restante da classe voltasse para dentro e pude perceber que ele também estava apreensivo. Naquele momento, o Sr. Wade estava na entrada da escola encaminhando os outros alunos para dentro. E eu tomei uma decisão infeliz. Aproximei-me da van para observar melhor e percebi que a porta do lado do motorista estava aberta. Antes que pudesse reagir, alguém me agarrou e me forçou a entrar na van. Gritei por ajuda ao Sr. Wade, mas já era tarde. Fui empurrado para dentro da van, gritando a plenos pulmões para me soltarem. O homem que me sequestrou olhou nos meus olhos e disse: "Cala a boca, garoto, e não tente nada. Se continuar gritando assim, vou ter que te matar." Então, gritei novamente por ajuda ao Sr. Wade, mas fui nocauteado. Um tempo depois, acordei ainda na van, com as mãos amarradas com fita adesiva atrás das costas e a boca fechada. Estávamos estacionados em algum lugar longe da escola. "Ai, acordou? Fica quietinho aí que vamos dar uma voltinha logo logo. Vai ficar tudo bem", disse o sequestrador. Não consigo descrever o medo que senti naquele momento, pensando no que aquele lunático tinha planejado para mim. Lembro-me apenas de fragmentos do que aconteceu a seguir. A janela do lado do motorista foi quebrada. Ouvi a voz do Sr. Wade gritando. A van arrancou e o sequestrador começou a praguejar. Ele eventualmente parou o veículo e saiu, e foi a última vez que o vi. Resumindo, depois que o sequestrador fugiu da escola comigo dentro da van, o Sr. Wade imediatamente entrou em seu carro e seguiu até um estacionamento a 1 milha de distância. Quando viu a van parar, aproximou-se sorrateiramente da janela do motorista e quebrou-a com uma pedra, esperando surpreender o sequestrador, que, no entanto, conseguiu fugir. Por algum motivo, mesmo escapando do Sr. Wade, o sequestrador perdeu a coragem e me abandonou na van, à beira da estrada. A polícia se envolveu e o homem foi preso no mesmo dia. Se não fosse pelo Sr. Wade, provavelmente eu não estaria aqui hoje para contar essa história. Quero esquecer o que aconteceu, mas é algo que nunca se pode esquecer, por mais que se tente. Quero que todos saibam que existem pessoas más no mundo, prontas para atacar quando menos esperamos. E, por favor, se você vir um veículo suspeito estacionado em algum lugar que não deveria, pelo seu próprio bem, não se aproxime. Em agosto de 2012, uma tragédia abalou profundamente a minha família. Minha sogra, que seguia sua rotina de caminhada matinal desde 1988, havia acabado de receber notícias encorajadoras sobre sua luta contra o câncer de mama. Tudo parecia estar melhorando. No entanto, naquela manhã, um motorista a caminho da igreja perdeu o controle de seu caminhão, atingiu uma placa de limite de velocidade antes de invadir a calçada e atropelar minha sogra, arrastando-a por 30 metros antes de parar. Meu marido e eu ficamos devastados com a perda
Ela era muito querida por mim, e sua morte deixou uma cicatriz profunda em minha alma. Nos dias que se seguiram, vivemos como se estivéssemos em um nevoeiro, incapazes de nos despedir adequadamente, pois ela ficou irreconhecível. Foi um período de luto onde cada dia era uma batalha. Pouco depois do funeral, comprei minha primeira casa, algo que ela tinha visto apenas por fotos e ajudado a escolher as cores da pintura. Nos esforçamos para seguir em frente, ocupando-nos com a mudança e os reparos na nova casa, mas a dor da perda ainda era uma presença constante. O primeiro Natal sem ela foi particularmente difícil, pois era sua época favorita do ano. Meu marido, já lutando contra problemas mentais não diagnosticados, encontrou refúgio no álcool e nas drogas, agravando ainda mais a situação. Na tentativa de trazer algum espírito natalino para nossa casa, decorei com uma árvore enorme que minha madrinha havia me dado anos antes. Porém, à medida que o dia 25 de dezembro se aproximava, meu marido se entregou ao uísque e, após um encontro com os vizinhos, voltou para casa e descontou sua frustração em mim e nas decorações de Natal. Ele destruiu a árvore de Natal, lançou enfeites ao chão e até jogou uma tigela de cristal da família contra a parede. Eu estava impotente, sem conseguir impedir a destruição. Ele se retirou para a garagem, deixando-me sozinha entre os destroços da sala e da cozinha, levando-me às lágrimas. Quando ele voltou da garagem, pensei que fosse se deitar, mas estava enganada. Em um momento de desespero, pedi ajuda ao seu melhor amigo, Jack. Quando meu marido voltou à sala com 2 pistolas em mãos, ficou claro que ele não estava apenas ameaçando a própria vida, mas estava fora de controle. Com a ajuda dos vizinhos e de Jack, consegui esconder as armas e buscar refúgio na casa de uma vizinha, Susan. No entanto, as mensagens de texto ameaçadoras do meu marido continuaram, me chamando de traidora e exigindo o divórcio. Eventualmente, decidi voltar para casa temendo mais destruição ou até que ele incendiasse a casa com nossos cachorros dentro. A noite terminou com mais gritos e violência, e Jack teve que intervir fisicamente para contê-lo. Essa noite de caos, após a morte de sua mãe, foi apenas o começo do fim do nosso casamento. Anos depois, uma psicóloga sugeriu que ele poderia ter transtorno de personalidade limítrofe, uma hipótese que explicaria muitas das suas ações. Agora, longe dele, ainda sinto o peso dessa noite e do trauma que ela deixou. Aprendi que em situações de abuso é crucial colocar a própria segurança em primeiro lugar. Consegui sair viva, mas carrego comigo as cicatrizes desse período. Encorajo qualquer um que enfrente uma situação semelhante a buscar ajuda e proteger a si mesmo. Moro em uma cidadezinha onde raramente acontece algo empolgante, especialmente na minha vizinhança, que é tão tranquila que é raro ver um carro passando depois das 10 horas da noite. Tenho 21 anos e passo a maior parte das noites jogando videogame ou lendo. Divido um apartamento de 2 quartos no subsolo da casa dos meus pais, com minha irmã e o filho dela, de 3 anos. Minha irmã quase nunca fica em casa à noite e meu pai trabalha a 2 horas de distância. Então, na maioria das vezes, estou sozinho das 8 da noite às 6 da madruga. A rua onde moro é muito escura e minha casa fica no final dela, a uma distância que equivale a um campo de futebol até o cruzamento mais próximo. A primeira vez que vi o cara da lanterna foi há cerca de 1 mês e meio. Como já disse, tudo por aqui fecha cedo. Então achei estranho quando, durante uma pausa para fumar, vi um homem todo de preto, com o capuz levantado, caminhando pela minha rua. Ignorei e voltei para dentro.
Fui ler no meu quarto, que tem uma parede inteira de janelas, e uns 15 minutos depois, um feixe de lanterna passou pelas minhas janelas. Isso me deixou bastante inquieto, então decidi investigar. Não vi nada de primeira e pensei que estava sendo paranoico. Então voltei a ler, mas não demorou muito para acontecer de novo. Dessa vez, tinha certeza de que algo estava errado. Queria ignorar, mas algo me impelia a ser homem e olhar pela janela. Lá estava o homem, parado a uns 5 metros de distância, apontando sua lanterna diretamente para frente, sem se mover. Fiquei observando, tentando entender o que ele estava fazendo, até que ele iluminou toda a parte de baixo da minha casa com a lanterna. Como disse, não havia mais ninguém em casa além de mim, e isso me deixou realmente assustado. Não sabendo o que fazer, subi e passei pela porta que separa meu apartamento da casa do meu pai. Peguei a espingarda dele e, quando desci, o homem havia desaparecido. Fiquei acordado o resto da noite, verificando a cada 10 minutos se ele voltaria. Isso aconteceu mais 2 vezes, sempre do mesmo jeito. Ele iluminava minha casa com a lanterna e ficava parado lá. Comecei a dormir com a espingarda do meu pai ao lado da cama. Meu pai acha isso estranho e me aconselhou a ficar dentro de casa e chamar a polícia se me sentisse ameaçado. Qualquer um que faça esse tipo de coisa claramente não tem boas intenções, então é compreensível que eu me sinta mais ameaçado a cada vez que ele aparece. 2 dias atrás, estava sozinho novamente. Meu micro-ondas quebrou, então tenho subido para usar a cozinha. Importante dizer que a única porta do meu apartamento, além da garagem, fica no meu quarto. Fiz algo para comer e voltei para o quarto, que estava congelante. Moro em Vermont, então, nesta época do ano, sempre deixo a porta fechada e trancada, com uma toalha por baixo para bloquear o frio. Uso a garagem para entrar e sair, porque abrir a porta do quarto faz todo o calor escapar. Sempre deixo o aquecimento no máximo no inverno, pois meu quarto é o mais frio da casa. Quando vi que o termostato estava desligado, fiquei muito nervoso, pois tinha certeza de que o tinha ajustado há cerca de 1 hora e nunca o desligo por causa do frio. Senti uma brisa nas costas e, ao me virar, vi que a porta estava entreaberta. Fechei e tranquei rapidamente, mas não sem antes dar uma espiada lá fora. E lá estava o feixe de luz do cara da lanterna se apagando enquanto ele virava a esquina no fim da minha rua. No dia seguinte, contei para um vizinho o que aconteceu e ele me disse que algumas semanas antes, uma mulher da vizinhança estava em casa assistindo TV com a filha quando alguém invadiu a casa. Elas conseguiram se trancar no banheiro e chamar a polícia. O invasor deve ter fugido ao ouvir as sirenes, pois, quando a polícia chegou, a porta dos fundos estava aberta e não havia ninguém. Não sei quem é esse cara da lanterna ou o que ele queria no meu quarto, mas, como podem imaginar, isso me deixou bastante apreensivo. Desde aquela noite, nada mais aconteceu. Tenho deixado uma luz acesa do lado de fora e mais algumas pela casa durante a noite, para não parecer que estou sozinho. Daqui para frente é assim que será. Essa experiência ocorreu no inverno de 2019. Eu tinha 24 anos na época, e esse foi o ano em que finalmente me mudei da casa dos meus pais. Após trabalhar bastante e economizar, consegui encontrar uma casa com 3 quartos e um banheiro, a cerca de 20 minutos de distância da casa dos meus pais. Estava radiante por finalmente ter meu próprio espaço. Quando chegava em casa do trabalho, era só eu e minha liberdade. Nos finais de semana, podia dormir até tarde e levantar da cama quando bem entendesse.
Podia relaxar sem me preocupar em ser interrompido pelos meus pais, me chamando para fazer alguma tarefa ou me repreendendo por algo que fiz ou deixei de fazer. Finalmente, eu tinha o que alguns chamariam de liberdade. Na noite de 13 de fevereiro, eu estava no meu quarto assistindo a vídeos no YouTube pelo celular, quando de repente ouvi uma batida forte na porta da frente. Geralmente já ficava um pouco nervoso sempre que um estranho batia a porta, mas eram cerca de 11 da noite, o que tornava a situação ainda mais inquietante. Pensei que, se ignorasse, a pessoa captaria a mensagem e iria embora. Voltei a assistir aos vídeos, mas, 5 minutos depois, a batida se repetiu. Decidi espiar pela janela do meu quarto e vi um homem grande, vestindo um sobretudo preto. Meu sangue gelou. Sua aparência me fez lembrar do Mr. Kicks, do jogo Resident Evil 2. Definitivamente, não abriria a porta para aquele sujeito. Enquanto esperava que ele fosse embora, ouvi o homem tentando abrir a porta. Entrei em pânico total. A porta estava trancada, mas ele não desistia e começou a chutar repetidamente. Em vez de ligar para a polícia como deveria, peguei meu revólver no criado mudo e o carreguei. Avancei até o corredor, de onde se via a porta da frente. O braço do homem quebrou o pequeno vidro da porta e alcançou a trava. Disparei, acertando seu antebraço. Ele não emitiu nenhum som de dor ou desconforto. Após uma pausa momentânea, ele conseguiu destrancar a porta e entrou. Recuei até meu quarto, mirando na direção da porta. O homem subiu as escadas pesadamente, indo direto para onde eu estava. Após arrombar a porta do meu quarto, ficamos cara a cara. Quando o vi alcançando o bolso, não hesitei. Esvaziei o carregador, acertando-o várias vezes no peito e no estômago. Ele caiu no chão e eu rapidamente o contornei, fugindo para fora da casa, mas não sem olhar para trás uma última vez antes de descer as escadas. Para minha surpresa, o homem estava se levantando. Chamei a polícia e esperei por eles um pouco distante da minha casa. Quando chegaram e vasculharam minha residência, o homem do sobretudo havia desaparecido, deixando para trás uma porta da frente destruída e uma poça de sangue fora do meu quarto. Os policiais registraram meu depoimento e se foram. Após o incidente, o proprietário instalou uma nova porta sem janelas e mais resistente, além de sistemas de alarme e câmeras de segurança, e até reduziu meu aluguel para me convencer a ficar. Foi um incidente isolado, e a área é, de modo geral, segura para morar. Decidi permanecer. Ainda moro sozinho e gosto disso, mas agora fico um pouco paranoico à noite. Sempre tranco a porta do meu quarto para ter uma camada extra de segurança e tranquilidade. Só espero que o homem do sobretudo nunca retorne. Este incidente ocorreu na primavera de 2019. Para dar um contexto, sou um homem de 23 anos, tenho 2 irmãos e venho de uma família abastada. Há 4 anos, recebemos uma grande herança de nosso avô. Então, decidimos, eu e meus irmãos, viajar pelo mundo durante 6 meses. Reservei passagens aéreas de ida e hotéis 4 estrelas, incluindo uma viagem para a Martinica, uma pequena ilha no Caribe com cerca de 350 mil habitantes. Eu também tenho 2 meias-irmãs, Anissa e Sabrina, que moram lá. No dia 5 de abril de 2019, era hora de ir para a Martinica, onde ficaria hospedado na casa das minhas irmãs durante 3 semanas. A primeira semana foi incrível. Minhas irmãs me mostraram a ilha e praias menos conhecidas pelos turistas. Porém, na semana seguinte, as coisas começaram a piorar. Decidimos fazer uma pequena viagem fora da capital e passar 2 dias numa praia isolada, alugando um condomínio à beira-mar.
Tudo estava perfeito até que, à noite, resolvi caminhar um pouco para ter um momento sozinho e até entrei no mar para nadar. Enquanto relaxava na água, senti alguém agarrar meu pescoço e me submergir. Tentei me soltar, mas a pessoa era muito forte. Conseguindo levantar a cabeça para gritar por ajuda, minhas irmãs vieram correndo. Sabrina, por sorte, estava armada. Ao ver o homem me afogando novamente, ela disparou, acertando-o nas costas. Não foi fatal, mas foi o suficiente para ele me soltar. Anissa me ajudou a voltar para a areia enquanto o agressor saía da água sem emitir som algum. A polícia chegou pouco depois e prendeu o homem. O mais assustador é que, mesmo baleado, ele não fez barulho nem disse uma palavra enquanto era levado para a ambulância, seus olhos frios fixos em mim. Nunca imaginei passar por algo assim. O restante da minha estadia na Martinica foi tranquilo, mas fiquei aliviado ao deixar o lugar. Descobri que, fora da capital, a Martinica tem altos índices de homicídios, sequestros, assaltos sexuais e tráfico de drogas. Desde então, continuo viajando bastante, mas sou muito mais cauteloso e sempre pesquiso sobre o país que planejo visitar. Isso aconteceu em abril de 2018. Moro em uma grande cidade no Texas. O condomínio onde vivo é fechado e fica em um bairro bastante tranquilo, mas a segurança deixa a desejar às vezes. Os portões ficam abertos ocasionalmente, permitindo que estranhos entrem sem dificuldade. Nos últimos 3 anos, a administração avisou sobre furtos de veículos e objetos roubados das varandas. Também é comum receber visitas de vendedores ambulantes, apesar de haver placas proibindo. Numa sexta-feira, fui me deitar por volta das 2:30 da manhã, mas estava com dificuldades para pegar no sono. Decidi escutar um podcast e, eventualmente, comecei a cochilar quando ouvi um barulho de clique. Pensei que fossem os vizinhos de cima, mas o som era muito repetitivo e começou a aumentar. Concentrei-me mais e percebi que vinha da porta de entrada do meu apartamento. Levantei imediatamente e fui até o hall. O barulho era claramente do trinco da fechadura, como se alguém tentasse arrombá-la. Instintivamente, corri até o cofre ao lado da minha cama, abri com a combinação e peguei meu revólver, carregando-o com uma munição expansiva. Voltei à porta da frente e, ao sair do quarto, vi o trinco girar. Apontei a arma, pronto para agir caso alguém entrasse. Decidi que daria uma chance para a pessoa recuar, mas se entrassem de forma agressiva, eu atiraria sem pensar 2 vezes. A trava adicional impediu que entrassem. Quando me mudei, achei que era uma boa medida de segurança e sempre fiz questão de deixá-la trancada quando estava em casa. Essa decisão pode ter evitado um confronto direto. Ao me aproximar da porta e olhar pelo olho mágico, vi 2 homens e uma mulher, todos de capuz, o que dificultava a identificação. Os homens pareciam segurar algo, mas não consegui ver exatamente o que era. Conversavam entre si, tentando entender por que não conseguiam abrir a porta, mesmo tendo desbloqueado o cadeado externo. A mulher falava alto em outra língua, repetindo "apartamento 250" várias vezes. Por um momento, pensei se estariam bêbados e confundiram o número do apartamento, mas para abrir minha fechadura seria necessário ter uma cópia da minha chave ou um instrumento para arrombamento. Nunca copiei minha chave nem a entreguei a ninguém. Além disso, não existe o número 250 no condomínio. Afastando-me, bati com o cabo de uma vassoura na porta para mostrar que estava lá. Eles pararam de mexer na fechadura e correram. Ponderei se deveria chamar a polícia, mas decidi não fazer, pois sabia que eles já estariam longe.
No dia seguinte, relatei o ocorrido para a administração do condomínio, que prometeu aumentar a vigilância nos próximos dias. Nada mais aconteceu depois disso. Como medida de precaução, troquei a trava por uma fechadura inteligente, que pode ser sempre trancada, mesmo quando estou fora. É inacreditável pensar que uma simples trava foi o que evitou um confronto armado. Dizem que nunca sabemos como reagiremos até passarmos por algo assim. Se algo de positivo saiu dessa experiência, é que me senti preparado e respondi da melhor forma possível, pronto para o impensável. Há alguns anos, eu alugava uma casa no norte da Califórnia. O bairro ficava um pouco afastado dos subúrbios, parecendo o equilíbrio perfeito entre ter espaço e vizinhos simpáticos por perto o suficiente para não se sentir isolado. A área não tinha iluminação pública, então era muito escuro à noite, especialmente quando nuvens bloqueavam a luz da lua. Voltei do trabalho um dia, no meio do inverno, em uma noite nublada. Ao chegar em casa, vi apenas o que os faróis do meu carro e a luz da varanda iluminavam. Quando saí do carro, captei o leve cheiro de fumaça de cigarro. Achei estranho, mas não vi ninguém por perto. Então ignorei e entrei em casa. Tinha acabado de sair de um turno de trabalho, com algumas horas extras, então estava bastante cansado, embora ainda não fossem nem 7 horas da noite. Decidi tomar um banho e me recolher. Acordei algum tempo depois, certo de que tinha ouvido um barulho dentro de casa. Não fiquei preocupado de imediato, porque meu amigo às vezes passava para usar meu chuveiro após o trabalho. Eu até dei a ele uma chave reserva. No entanto, ele sempre me mandava uma mensagem antes, e eu não tinha ouvido meu celular. Peguei meu celular na mesa de cabeceira para ver se meu amigo tinha mandado alguma mensagem. A tela brilhante do celular me cegou por um momento. Aqueles eram os dias antes dos celulares ajustarem o brilho da tela no escuro. E esse, em particular, era tão brilhante que podia ser usado como uma lanterna. Com os olhos semicerrados, consegui ver que eram mais de 9 da manhã, mas não consegui verificar se havia alguma mensagem não lida. Coloquei o celular de lado e chamei pelo nome do meu amigo. Houve alguns segundos de silêncio, seguidos pelo som de passos pesados se movendo pelo andar de baixo da minha casa. Pulei da cama e corri para o armário. A pessoa já estava subindo as escadas quando abri a porta do armário e entrei. A casa tinha 3 quartos no andar de cima, o quarto em que eu estava, outro quarto e um banheiro no fim do corredor. As portas dos quartos estavam fechadas, mas a do banheiro estava entreaberta. Ouvi quem quer que estivesse na minha casa correr pelo corredor, passando pela minha porta e entrando no banheiro. Isso me deu tempo suficiente para abrir o acesso ao sótão no teto e me içar para dentro. Eu estava começando a me levantar quando a pessoa saiu do banheiro. Mal tinha subido os pés para o sótão quando a porta do meu quarto foi arrombada. Ouvi os passos correrem para dentro do meu quarto e então pararem quando não me viram lá. Eles correram de volta para o corredor e entraram no outro quarto. Estava cheio de caixas empilhadas, alguns pesos e uma mesa onde eu pintava meus modelos em miniatura. Suponho que decidiram que se alguém estivesse se escondendo, seria no primeiro quarto, porque voltaram correndo para o meu quarto e acenderam a luz. Um momento depois, a porta do armário foi aberta com violência. Eu estava agachado no sótão, a apenas 1 metro de distância do acesso, pronto para tentar impedi-los se começassem a subir. Do meu ponto de vantagem, podia ver da altura dos joelhos para baixo. Eles usavam um par de jeans azuis, sujos com as barras desfiadas e botas de trabalho gastas. Após alguns segundos olhando ao redor do meu armário,
Se afastaram e ouvi um estrondo vindo do meu quarto, seguido por um grito de frustração. O grito foi a parte mais perturbadora do incidente para mim, me lembrando demais do meu padrasto, que gritava de maneira semelhante quando perdia a paciência. Ele acabaria internado em um hospital psiquiátrico. O homem dentro da minha casa correu de volta para as escadas. Ouvi barulhos de coisas sendo jogadas e móveis sendo derrubados. Fiquei escondido no sótão. Deixei meu celular na cama quando corri para o armário. Então não tinha certeza se poderia descer sem que ele me ouvisse. Após algum tempo, os barulhos cessaram. Comecei a contar lentamente até 1000 e, ao chegar lá, decidi que era seguro o suficiente para descer e chamar a polícia. A primeira coisa que notei ao sair do armário foi que o intruso tinha virado minha cama, presumivelmente tentando me encontrar. Não consegui achar meu celular, então usei o telefone fixo para chamar a polícia. Esperei no meu quarto até ouvi-los chamar do andar de baixo. O primeiro andar estava uma bagunça, como esperado. Cadeiras derrubadas, sofá virado e todos os meus livros, fotos e enfeites espalhados pelo chão. A cozinha estava revirada, mas, pelo que pude perceber, a única coisa que faltava era uma faca do meu bloco de cozinha. A polícia vasculhou a casa e descobriu que a porta lateral havia sido forçada com uma pé de cabra. Também encontraram bitucas de cigarro e um tubo de caneta vazio ao longo da cerca, que disseram ser frequentemente usado para fumar metanfetamina. Portanto, quem quer que fosse, estava observando minha casa há algum tempo. Percebi que ele deve ter estado fumando um cigarro quando cheguei em casa. A polícia recolheu as evidências e me aconselhou a ficar com amigos ou familiares naquela noite e consertar a porta o mais rápido possível. Optei por não dormir, bloqueei a porta quebrada com uma estante e passei as próximas horas limpando a bagunça. Frequentemente, ia até a janela com uma lanterna e iluminava a cerca onde a polícia encontrou as bitucas de cigarro, mas nunca vi nada. No dia seguinte, chamei alguém para consertar a porta e instalar luzes de movimento nos fundos e laterais da casa. Puxei um cabo telefônico para o sótão e adicionei um telefone fixo lá. Nunca mais queria estar lá em cima sem um telefone. Vivi lá por mais 3 anos sem incidentes. Uma precaução adicional que tomei foi praticar sair da minha cama, ir até o armário e subir para o sótão o mais rápido e silenciosamente possível. Continuei praticando mesmo depois de me mudar, só que agora para um espaço de rastejamento no fundo do meu armário. Tento não pensar no que teria acontecido se eu tivesse sido um pouco mais lento ou se ele não tivesse ido ao banheiro antes de ir para o meu quarto. Cada cidade tem sua história marcante de algo terrível que aconteceu em seu passado. Gosto de compartilhar o episódio que marcou a minha cidade natal há anos. Tenho certeza de que aqueles de vocês que vivem nas grandes metrópoles estão, de certa forma, acostumados a ouvir relatos assim com uma frequência semanal, o que é triste. Mas aqui, nas áreas menos povoadas, histórias assim quase se tornam lendas urbanas. Eu presenciei um pequeno pedaço do que aconteceu naquela noite, então é por aí que vou começar. Estava relaxando no meu sofá uma noite, assistindo TV com uma tigela de pipoca ao meu lado. Comecei a cochilar quando ouvi um estrondo alto na minha porta dos fundos, não como um tiro, mas mais como se algo tivesse sido derrubado. Levantei e fui verificar, mas não vi nada. Pensei que os gatos da vizinhança estivessem brigando novamente e algo tivesse caído no processo. Isso já havia acontecido antes, então me sentei novamente para terminar de assistir o que estava passando antes de ir dormir. Depois,
ouvi alguma confusão no meu quintal. Levantei rapidamente e olhei pela janela dos fundos para ver uma jovem correndo pelo meu quintal apavorada. Havia um homem de máscara perseguindo-a e gritando para que ela parasse. Era como uma cena tirada diretamente de um filme de terror. Depois que eles desapareceram da minha vista, liguei imediatamente para a polícia. Não, eu não estava em perigo direto, mas o que testemunhei foi apenas uma pequena parte do que aconteceu naquela noite. O restante desta história foi montado a partir de artigos de jornal e relatos. O homem da máscara era um depressivo maníaco que recusou tomar sua medicação. Naquela noite, ele saiu de seu apartamento e teve um colapso total. Ele perdeu completamente a razão. A mulher que vi no meu quintal foi esfaqueada mais de 17 vezes e encontrada morta a uma quadra da minha casa pouco tempo depois. Em seguida, ele aterrorizou várias pessoas em um ponto de ônibus. Relatos de testemunhas oculares afirmaram que ele ria como um louco e se automutilava. Depois de deixar o ponto de ônibus, conseguiu parar um táxi que o levou de volta ao seu apartamento, mas, em vez de pagar o motorista, ele o assassinou. Quando seus vizinhos o viram cambaleando para dentro de seu apartamento, coberto de sangue e segurando uma faca, chamaram imediatamente a polícia. Suponho que, nesse ponto, a polícia já tinha conhecimento do que aconteceu no ponto de ônibus e da pobre moça que foi encontrada esfaqueada até a morte. E quando descobriram o motorista do táxi morto fora do prédio do apartamento, ligaram os pontos e souberam que haviam encontrado o homem responsável por essa onda de assassinatos. Seu apartamento foi cercado e um impasse se seguiu. Infelizmente, nada do que fizeram pareceu acalmá-lo, e ele acabou tirando a própria vida naquela noite. Ele deixou para trás 2 filhos, uma esposa grávida e sua mãe idosa, que tinha câncer. O psiquiatra que o acompanhava foi acusado de negligência por não prescrever a medicação correta. Foi um caos, mas acho que nenhuma acusação foi feita contra ele. Aquela noite ainda assombra as pessoas desta cidade, e você ainda pode sentir uma certa inquietação sempre que o sol se põe por aqui. A história que estou prestes a contar impactou negativamente a minha vida. Nunca tentei escrever sobre essa lembrança antes. Agora, quase aos 26 anos, olho para trás, para quando tudo aconteceu, aos 18 anos. Sou mulher, caso isso seja relevante. Naquele tempo, aos 18 anos, eu era apaixonada por escultura e cerâmica. Estava fazendo faculdade em uma cidade vizinha, em um curso de estética, o qual, sinceramente, não me interessava. Conheci muita gente estranha, mas essa é uma história para outra ocasião. Consegui encontrar um curso de cerâmica na minha cidade. Então, pegava o ônibus de volta da faculdade, ia para a aula de cerâmica e depois voltava a pé para casa. Frequentava esse curso há uns 2 meses quando ele apareceu. Era visivelmente tímido e ansioso, algo que me chamou a atenção, pois eu também lidava com ansiedade. Achava que tínhamos isso em comum. Seu nome era Francisco, e ele tinha dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, preferindo fixar o olhar em um ponto acima da sua cabeça enquanto conversava. Francisco era muito inteligente e interessante, cheio de ideias inovadoras sobre a vida. Ele me cativou. Era alto, moreno e bonito. Quando descobri que tínhamos a mesma idade, fiquei animada. Começamos a nos encontrar fora das aulas de cerâmica. Cheguei a visitar sua casa algumas vezes, conheci seus pais e sua irmã, que era bem mais nova que ele. A mãe dele era polonesa e, de alguma forma, me lembrava Carlyle Cullen, de Crepúsculo, especialmente pelo olhar que, inicialmente frio,
Às vezes parecia transbordar ódio. Nós começamos a namorar e os pais dele ficaram encantados, começando a falar em casamento de um jeito que me deixava desconfortável, como se eu tivesse assinado algum tipo de contrato. O primeiro grande alerta foi a intensidade de Francisco logo nos primeiros dias de namoro. Ele escrevia poemas para mim de 3 a 6 páginas e eram incríveis, a ponto de "mergulhe nos sonhos" se tornar meu favorito, até descobrir que ele tinha plagiado de E. E. Cummings, palavra por palavra. Ignorei as mentiras compulsivas sobre sua poesia. Mas então começou uma enxurrada de ligações e mensagens. Eu silenciava meu celular durante as aulas, e quando olhava, havia uma quantidade assustadora de chamadas não atendidas, às vezes na casa das centenas, e mensagens tão longas que eu mal conseguia ler. Eram declarações dizendo que seu amor por mim superava sua própria vontade de viver. Isso tudo apenas alguns dias após começarmos a namorar. Eu deveria ter me afastado, mas acabei sentindo pena dele. Francisco era isolado, sem amigos além da família e de mim. Pensei que ele só precisava de atenção e que tudo se normalizaria com o tempo. Mas as coisas saíram do controle rapidamente. Depois do meu aniversário, as ligações e mensagens diminuíram, mas ainda recebia chamadas frequentes até durante a noite. Até então, nosso relacionamento havia sido apenas beijos, já que eu não me sentia pronta para avançar. Trocamos algumas fotos, algo que eu jamais recomendaria a ninguém, pois nunca acaba bem, e sua mãe descobriu. Na verdade, foi ele quem mostrou as fotos para ela. Certa manhã, antes de ir para a aula, vi que, além das usuais chamadas não atendidas de Francisco, havia 14 chamadas da mãe dele. Ao retornar a ligação, ela me disse que tinha falado com um advogado e que iria arruinar minha vida. Gritava ao telefone, me insultando e ameaçando minha família. Fiquei chocada com a reação exagerada a algumas fotos seminuas e conversas embaraçosas. Mas então ela me chamou de pedófila, alegando que iria acabar comigo por isso. Ela havia concordado com a idade dele ser 18 anos. Por que alguém ajudaria o próprio filho a mentir sobre sua idade? Ele parecia, agia e falava como alguém da minha idade. Ela manipulou evidências de nossas mensagens e fotos, alegando que iria à polícia. Eu era adulta e, onde moro, poderia ser acusada e enfrentar sérias consequências legais. Eles foram astutos, quase como se tivessem planejado isso desde o início, pois eu não tinha provas além da minha palavra de que ele havia dito ser da minha idade. Ela negou ter dito isso, alegando sempre ter me informado que ele tinha 13 anos e que nunca havia aprovado nosso relacionamento. Meus amigos pararam de falar comigo, as pessoas na faculdade me encaravam, e eu recebia mensagens de ódio, tudo porque se espalhou o rumor de que eu era uma abusadora de crianças. Cortei contato com Francisco e sua família. Eles eventualmente disseram que não iriam à polícia apenas porque, acidentalmente, haviam apagado as evidências. Eu estava apavorada com a descrição detalhada que ela fez por telefone de como arruinaria minha vida e a da minha família. Pouco depois, abandonei a faculdade e mal saía de casa, recebendo ameaças de morte. Tinha medo de que, indo à polícia, acabasse sendo acusada. Tive um colapso mental completo. Francisco não parava de me contactar, ameaçando me matar e incendiar minha casa se eu não voltasse para ele. Ele continuou enviando mensagens por meses, sempre criando novas contas, apesar de eu bloqueá-lo. Mais tarde, naquele ano, ele conseguiu uma nova namorada. Depois de algum tempo com a nova namorada, Francisco protagonizou um episódio violento. Quando seus pais o deixaram responsável por cuidar da irmã,
ele ameaçou a namorada com uma faca por ela não querer ter relações íntimas com ele. Ela conseguiu se trancar no banheiro e ele, num ato de fúria, começou a esfaquear a porta com uma faca de cozinha. Ao retornarem, seus pais se recusaram a acreditar na versão da garota. No entanto, a situação escalou até que Francisco perdeu completamente o controle e acabou esfaqueando a própria mãe no ombro. Foi somente após esse ato que a polícia foi acionada e a garota conseguiu sair da casa em segurança. Francisco foi diagnosticado com autismo, o que me deixa cética, pois nunca conheci ninguém com autismo que se comportasse de maneira sequer remotamente parecida com ele. Contudo, admito que não tenho certeza absoluta sobre isso. Como mencionei no início, estou prestes a completar 26 anos. Então, esses eventos ocorreram há anos. Desde o incidente em que Francisco esfaqueou a mãe, não tive mais notícias dele e espero, sinceramente, que continue assim.